Olá, amigos do céu! Que saudades, quanto tempo! Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, sou frequentador do céu e me deram a missão hoje de vir conversar com vocês de um tema que é pouco falado, mas que todo mundo já percebeu ou já sentiu de alguma maneira, que é com relação à espiritualidade dos animais. Então, antes de começar, eu queria agradecer pela oportunidade e estender o meu abraço para cada um de vocês. Eu sei que o abraço é uma marca registrada do céu e todo mundo que experimenta essa energia não consegue ficar sem. Acredito que estejam todos com saudades, mas é um momento breve, necessário e passageiro, e eu espero que em breve a gente possa estar juntos, nos abraçando, em comunhão, né? Mas enquanto isso não é possível, a gente vai tentando improvisar, e mesmo que virtualmente, a gente se encontra toda sexta-feira no canal do YouTube. Bom, para poder começar essa conversa, eu queria pedir permissão à equipe espiritual e queria convidar todos vocês a fechar os olhos para a nossa prece inicial. Querido Deus, amado Mestre, venho em Teu nome agradecer pela oportunidade de encontrar tantos amigos nessa noite que estão em sintonia com a equipe espiritual do céu. E eu peço, Senhor, que os lares possam ser visitados nesse instante, que todas as angústias, que todo o cansaço possa nesse instante ser retirado da casa dos nossos irmãos e que uma centelha de luz possa iluminar os caminhos, as ideias e que os nossos irmãos possam sentir o Teu abraço, o Teu aconchego e a Tua proteção. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade e em Teu nome eu peço permissão para iniciar a conversa de hoje. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, quando a gente pensa, na espiritualidade dos animais, muitas dúvidas aparecem. Eu acho que quem nunca teve um animal em casa conhece a história de alguém próximo que teve, algo que toca no nosso íntimo, principalmente quando eles partem para o mundo espiritual. Vários questionamentos, ficam no ar. A gente se pergunta muito se a espiritualidade que nós experimentamos é a mesma espiritualidade que os animais também experimentam. Então a minha ideia aqui hoje é que a gente faça uma conversa, quase que um monólogo, Eu falando e vocês escutando. Mas eu espero que de alguma maneira eu traga um consolo, um alento para aqueles que em algum momento perderam seus animais, que por vezes fizeram parte da família, ou que por muitas vezes foram a única companhia que a gente teve em dias, de cansaço, em dias que às vezes a gente chegava em casa e quem recepcionava a gente era o nosso cão, era o nosso gato. Então vim trazer notícias boas, espero que vocês possam realmente aproveitar o momento para esclarecer algumas dúvidas que eu sempre escuto. Para quem não sabe, eu sou professor também, sou médico veterinário e professor. E vez ou outra, em aula, ou às vezes em procedimento, os alunos sempre me perguntam: professor, será que esse animal tem alma? Ou às vezes quando a gente opta pela eutanásia numa condição triste, que às vezes não tem solução, os alunos ficam preocupados: será que ele vai para o céu? Será que ele não vai? Então é sobre esses pontos que eu queria conversar aqui com vocês. Só para vocês terem uma ideia, na situação que a gente está hoje no Brasil, o último censo, ele mostra que hoje nós temos mais animais dentro das casas do que crianças. Para quem gosta de números, hoje nós temos 44 milhões de crianças para 52 milhões de cães e gatos. Então a gente percebe que cada vez mais os animais eles fazem parte realmente da nossa família, eles vivem 10, 15, às vezes 20 anos ao nosso lado, eles veem as nossas conquistas, às vezes as nossas derrotas, e muitas vezes eles são o nosso ponto, o nosso refúgio, o nosso aconchego. Porque quem tem animal sabe, é o amor mais sincero que a gente consegue experimentar, é um amor sem cobrança, é um amor genuíno.
E a gente deposita muita energia, né, com esses animais que vêm na missão realmente de nos trazer o amor puro e verdadeiro. E aí muitas vezes a gente, às vezes fica numa atmosfera tão egoísta, né, de preocupar com a nossa espiritualidade, com a nossa saúde mental, com a nossa fé, e às vezes a gente nem olha para o lado e vê que o nosso animal também sofre de alguma forma, também sofre influência do ambiente, né, energeticamente falando. Então, quando a gente pensa na espiritualidade dos animais, a gente precisa pensar, inicialmente, sobre a criação divina, da onde que eles vieram, como que eles chegaram até aqui, como a gente chegou até aqui, né? Então, se a gente for pensar que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, uma das criações que ele teve é o princípio da inteligência. E esse princípio da inteligência, ele está agindo em 5 reinos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem o reino do mais primitivo para o mais evoluído. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, que é o nosso, da nossa estágio evolutivo, e o reino angelical, que é onde acho que todo mundo pretende chegar, né, seguindo os passos da evolução, a um dia ter o privilégio de chegar ao reino angelical. Então, Deus que criou todos esses reinos, né, a partir do princípio da inteligência suprema, ele criou, né, as almas e enquanto encarnadas e os espíritos no mundo espiritual de uma maneira única. Então, quando a gente entende que nós somos seres vivos, né, tanto os homens quanto os animais, ambas as situações são habitadas por um princípio que vai além do corpo físico, né? Que para nós reconhecemos como alma e como espírito. Então, Allan Kardec, quando ele conversava com os espíritos sobre as dúvidas com relação aos animais, não sei se já tiveram curiosidade, mas tem perguntas no Livro dos Espíritos que abordam exatamente sobre isso. E aí, uma das perguntas, eles são bem categóricos. O Allan Kardec pergunta: os animais têm alma? E aí os espíritos são bem afirmativos. Sim, os animais eles têm alma, porque eles são criados a partir do mesmo princípio que a nossa alma, né? Desse princípio da inteligência suprema. Só que existem algumas diferenças, né? É claro que nós estamos em estágios evolutivos diferentes. Nós, homens, nós temos o livre-arbítrio em poder escolher entre o bem e o mal. Por mais que às vezes a gente negligencie e não perceba as escolhas que nós fazemos, os animais têm um livre-arbítrio muito limitado. Então, por muitas vezes, ele não tem a consciência que a escolha que ele está fazendo é inteligente ou não. Então, os espíritos, eles contam para nós que os animais não estão encarnados para provas e expiações, assim como nós, seres humanos. Eles estão aqui para expandir a sua consciência e na convivência com o homem poder adquirir algumas virtudes que para eles ainda é um pouco primitivo, né? Como às vezes o amor, a afetividade. Então, a gente percebe que quanto mais humanizado, né, o contato desse animal com o seu dono, maiores são as qualidades que ele vai agregando com o seu jeito, né, de interagir com o ambiente. E aí, como o ciclo de vida dos animais é muito curto, eles morrem, eles desencarnam e logo eles reencarnam, porque eles não têm, né, esse período de purgatório, né, vamos dizer assim, de ir ao plano espiritual para poder planejar uma nova encarnação, é meio que automático o processo. A gente percebe que essas milhares de encarnação que o animal vai tendo em contato com o homem, eles vão agregando qualidades. Então, às vezes, tem animais que começam a se tornar mais afetuosos, mais amistosos com a convivência do homem. Então, a gente percebe que a domesticação das espécies, elas são beneficiadas por esse contato de almas, né, animal e do homem. Então eu começo a nossa conversa esclarecendo que sim, os animais eles têm uma alma, eles desencarnam,
essa alma, ela tem uma preparação, uma programação evolutiva. Então, esses 5 reinos, né, da gradação do mineral ao angelical, é, ele mostra que o animal ele pode chegar a zilhões de encarnações, né, a um dia, quem sabe, habitar o corpo de um homem, por exemplo. Mas, assim, isso é uma linha do tempo enorme para acontecer. Assim como nós, da forma que nós somos hoje, poderemos nos tornar anjos um dia. Quem aí está prontinho para virar anjo? Eu estou longe disso ainda. Mas tem espíritos que estão em estágio evolutivo que já já conseguem chegar ao estágio angelical, tá? Então, os animais, eles possuem um princípio independente da matéria, que a gente reconhece como alma enquanto encarnados e espírito enquanto desencarnados. E aí, será que essa alma do animal é diferente da alma do homem? Nós somos melhores ou nós somos piores que esses animais? Porque há quem diga que prefere bicho do que gente, né? Que tem muito animal que é mais evoluído do que o homem, porque o amor é genuíno. Mas como que será que os espíritos, eles nos contaram isso lá no Livro dos Espíritos? Então, os espíritos falam que não existe uma diferença da alma do homem para a alma do animal. Nós partimos do mesmo princípio inteligente. A diferença, ela reside no estágio evolutivo. Então, nós somos espíritos mais evoluídos. Os animais ainda estão em processo de evolução, tá? Então, se a gente já sabe que os animais, eles têm uma alma, que essa alma habita um corpo, e que esse corpo, ele padece, né? Ele desencarna, o que acontece, será, quando os nossos amigos morrem, né? Que é o que muita gente se pergunta. Então, existe um livro muito interessante, eu não sei se vocês conhecem, chama Todos os Animais Merecem o Céu, tá? O autor é o Marcelo Benedetti. Ele é um autor, ele é um médico veterinário, ele já desencarnou, e ele conta uma história de uma visita dele ao mundo espiritual, nesses processos de desencarne dos pacientes, dos animais, né? Eu não vou contar toda a história para vocês poderem ler, é uma história muito interessante, eu recomendo muito esse livro, principalmente quem tem afinidade com os animais. Então ele mostra como que é o tratamento dos animais logo que eles desencarnam. Então, o animal, ele não tem inteligência igual a nossa, ele não tem livre-arbítrio, então ele não consegue, ao desencarnar, escolher um novo plano reencarnatório. Quem faz isso é uma equipe humana, então existem equipes espirituais que são guardiões dos animais, e aí quando esses animais desencarnam, por exemplo, atualmente a gente está vendo o desmatamento lá do Pantanal. Vários animais estão morrendo queimados. Então, lá no plano espiritual, existem biomas que remontam os habitats desses animais, que logo que eles desencarnam, então, por exemplo, os tamanduás, as araras, os macacos, se eles morrem queimados, existem câmaras, né, de tratamento para esses animais, para eles poderem reestabelecer os seus corpos astrais, para que eles tenham condições de reencarnar. Então é como se houvessem hospitais veterinários espirituais para receber os animais que sofreram algum dano na vida material, para que eles tenham condição de reencarnar. Isso em casos graves, ou às vezes animais selvagens, que às vezes são tão primitivos que não têm a amorosidade de reencarnar, né? De uma maneira consciente. Então existem equipes espirituais que organizam a saúde desses animais para eles voltarem. Olha o tanto que é incrível isso daí. E eu acho que com certeza, quando eu desencarnar, vou querer ir para uma dessas equipes e continuar o trabalho que eu faço aqui na Terra. Então, pessoal, aquele animal que você teve em casa, que viveu muitos anos, e que de repente morreu, né? Porque eles precisam morrer uma hora, a vida deles é curta mesmo. Eles reencarnam quase que imediatamente. Então, cão, gato, animais de estimação muito próximos, eles têm um processo encarnatório muito rápido, né? Muito mais rápido do que o nosso, já que eles não têm a missão de provas e expiações. Eles não sofrem na erraticidade, né? Eles não ficam lá no plano espiritual tentando melhorar alguma coisa ou aprender. Eles simplesmente morrem, se tiverem doentes, são tratados nas câmaras dos biomas, dos hospitais veterinários, e já retornam para a Terra. E aí Chico até conta uma história, né?
Ele tinha uma cachorra quando ele era jovem, e aí essa cachorra era muito apegada a ele. E sempre que ele chegava em casa, ela recebia ele com muito carinho, né? A cachorra chamava Boneca. Eu tô aqui na cola para ler o nome da cachorra. Então a cachorra Boneca, sempre que o Chico chegava em casa, ela chegava a fazer festa, e eles tinham um combinado entre eles que ela começava a lamber ele, aí ele falava, cadê as pulgas? E ela começava a mordiscar ele como se ela tivesse mesmo catando a pulga. E a boneca, ela faleceu, né? Porque chegou, ficou velha e acabou falecendo. Chico Xavier ficou muito triste por muito tempo. E os amigos, percebendo a tristeza do Chico, presentearam ele com uma outra cachorra, pouco tempo depois. E aí a cachorra, no primeiro contato, foi lá, fez festa. E aí a cachorra filhotinha, ela começou a lamber. E aí veio na memória do Chico, nossa, será que a boneca voltou? E aí ele fez o teste, fez a mesma brincadeirinha. Cadê as pulgas? E aí a filhotinha começou a mordiscar. E aí ele teve a confirmação que os animais, quando eles desencarnam, cães, gatos, animais, os pets, eles podem voltar para nossa casa no corpo de um outro animal. Às vezes de raça totalmente diferente, ou às vezes até de espécie diferente, mas que traz naquela memória traços de afetividade desse animal que conviveu com você por algum tempo. Então isso conforta muito, principalmente quem perde os animais e tem laços fortes com esses animais, eles são extremamente gratos a nós e eles têm a possibilidade de retornar uma, duas, quantas vezes forem necessários. E às vezes é muito comum eu escutar relatos, né, de tutor de animal, de falar, nossa, eu perdi um animal e aí chegou um outro muito parecido, às vezes fisicamente ou às vezes de jeito. Então pode ser que realmente esse animal tenha tido a oportunidade de voltar para sua casa. E às vezes eles não voltam encarnados. Tem muitos animais que voltam enquanto espíritos e ficam guardiões do tutor. Então, muitas vezes, quando a gente perde o animal e sente aquela saudade e vem a lembrança forte, é porque às vezes eles estão do nosso lado, eles estão nos auxiliando de alguma forma, tentando emanar o amor, né, que é tão forte, que eles dedicaram para nós durante a existência deles. Então, me conforta muito, enquanto médico veterinário, enquanto dono de animal, saber que quando esses animais desencarnam, eles são tratados no mundo espiritual, assim como nós também. Então, todos os animais merecem o céu. E esses animais, quando voltam à Terra, são conduzidos por equipes espirituais, ou para o mesmo lar, da onde eles estavam, ou para outros lares. E aí, como o ciclo é muito rápido, do desencarne em carne, desencarne em carne, a, a expansão da consciência desses animais vem acontecendo cada vez mais. E aí não é que eles vão se tornando inteligentes, assim como nós, seres humanos, é porque eles vão agregando algumas características que são natas de nós, humanos, né? Então tem muita gente que fala, nossa, meu cachorro é tão inteligente, falta falar, meu cachorro é tão inteligente, eu entendo tudo que ele quer, entendo tudo que ele faz, é porque realmente, quanto mais eles vão nesse processo reencarnatório, melhores são as qualidades que eles vão agregando no seu produto final, né? Então, eu acho isso incrível. Existe uma veterinária da USP, a doutora Irvena, ela estuda só a espiritualidade dos animais. Ela tem um núcleo de estudo científico que estuda neuroanatomia com relação à espiritualidade. Então, hoje já tem trabalhos que mostram campos mentais em ressonância magnética, né, do quanto que esses animais estão desenvolvendo a parte intelectual e cognitiva, coisa que a gente não observava antigamente. E é importante lembrar que esses animais que são taxados como não inteligentes, eles são ciescentes. O que são animais ciescentes? Que têm consciência do que ele sente. Então o animal ele sente tristeza, ele sente alegria, ele sente depressão, e ele tem uma alma, ele tem um espírito. Então, da mesma forma que aquela casa muitas vezes está impregnada de energias ruins,
né, obsessores ou coisas que tiram totalmente o nosso equilíbrio, os animais eles também sofrem influência com relação a isso. E nessa pandemia está muito claro, né? O dono, quando está muito ansioso, comendo demais ou muito irritado, o animal está igualzinho. O cachorro está bravo, o cachorro está muito ansioso, está acelerado. Então a gente precisa dar uma atenção especial para esses animais e pensar que eles também sofrem, que eles também têm uma alma e que essa alma, assim como a nossa, também está sujeita e susceptível às transformações, tá? E aí, outra questão interessante, né, é com relação ao ritmo evolutivo, né? Então, nós estamos num estágio evolutivo muito maior que os animais. Então, muitas vezes os animais eles vão demorar muito mais que nós a chegar ao estágio hominal do que nós a chegar no angelical. Mas é um processo. É um processo necessário e que a gente percebe que é cada vez mais perceptível, né? O quanto os animais têm ganhado evolutivamente com a nossa convivência e vice-versa também. A gente também ganha muito com a convivência com os animais, tá? Bom, então a gente vai percebendo, né, que esse tema de espiritualidade dos animais ele não é muito discutível nos centros, né? Muitas vezes a gente fica muito preocupado com as nossas causas pessoais e esquece muito dos animais. Então, muitos centros espíritas, principalmente em São Paulo, eles já têm tratamentos espirituais para os animais e a gente percebe que os animais, assim como nós, eles respondem muito bem a esses tratamentos espirituais da sua alma. Porque a gente já entendeu que nós somos habitados por vários corpos, né? O corpo físico, os corpos astrais, e os animais também são habitados por esses corpos. Então, assim como para nós fazer uma prece, dar um passe, fazer uma energização nos traz um bem-estar, para os animais da mesma forma. Então, a partir de hoje, você que tem cão e gato em casa, que tem filho, criança, o dia que você for fazer a oração pro seu filho ou para os seus familiares, inclua os seus animais também, né? São Francisco de Assis, inclusive dia 4 foi comemorado, né, o dia de São Francisco de Assis e o Dia Mundial dos Animais. Ele sempre deu muitos exemplos, né, dessa humanidade, dessa empatia com os animais. E quando ele se conectava com o alto, todos os animais vinham ao encontro de São Francisco de Assis, porque os animais, eles sentem os campos energéticos. Então, vale a pena a gente cuidar dessa saúde astral dos animais, então fazer uma oração, direcionar o seu passe para o seu animal, ele com certeza vai ser beneficiado por essa energia. E o dia que você sentir que você está carregado com uma energia densa, pode ter certeza que seu animal ele foi o primeiro a perceber. Os animais têm um campo de visão do mundo espiritual que vai muito além do nosso, principalmente gato. O gato tem muita sensibilidade. Gatos são os filtros do ambiente, né? Então o gato ele consegue perceber os desequilíbrios ambientais e eles conseguem canalizar essa energia. Então você tem um gato que gosta muito de você, agradece, porque ele é o seu guardião. Ele tá ali te protegendo o tempo inteiro, assim como os cães também, né? Então, direcionar as energias para os nossos animais, fazer uma oração é muito importante. Os animais também adoecem com ansiedade, com depressão, assim como os seus tutores também, né? E é engraçado que nesse tempo de pandemia, o tanto que aumentou as taxas de adoção de animal, o tanto que as pessoas se tornaram mais empáticas e afetivas e estão buscando nos animais um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio. E a gente precisa retribuir isso de alguma forma, né? Esse amor genuíno que os animais trazem para nós, a gente de alguma forma precisa devolver isso de uma maneira muito cuidadosa e muito respeitosa, tá? Então, meus amigos, a minha mensagem curta e breve era essa. Espero ter outras oportunidades para a gente falar mais sobre a espiritualidade dos animais. Então, para quem tem animal em casa, para quem já perdeu um animal que foi um ente, parte da sua família, eu queria deixar o consolo que eles não vão embora.
Eles fazem parte da nossa história e eles têm a possibilidade de acompanhar, encarnado ou não, o desfecho da nossa encarnação. Então, para quem perdeu um animal, pode ser que ele volte encarnado em outro animal. Muitas vezes é quando a gente não está esperando, às vezes é um animal de rua, às vezes é um animal do seu vizinho, ou às vezes é um animal que você ganhou, ou às vezes ele não vai vir encarnado. Você não vai perceber fisicamente ao olhar que ele está ali, mas você vai sentir a energia e o carinho desse animal para conosco, tá bom? Então essa é a história que os espíritos nos contaram no Livro dos Espíritos sobre encarnação, sobre evolução, sobre a alma. E qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre por aí para a gente poder conversar, trocar uma ideia nas redes sociais. E espero de alguma forma ter contribuído para essa sexta de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê numa próxima, numa bem melhor, se Deus quiser. Até já!